Fundo imobiliário VGHF11 é um fundo que vale a pena? Esse valor que ele está sendo negociado no momento a R$ 9,28 é um bom preço para se poder comprar ele? No que é que o VGHF11 ele investe? São essas as três perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, só estou compartilhando com vocês um estudo que eu fiz. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lucas, sou um investidor iniciante. Comecei nesse ano de 2022 a investir em fundos imobiliários e ações com o objetivo de viver de renda passiva no futuro. Semanalmente aqui eu compartilho com vocês como tem sido a minha experiência investindo nesses ativos. Mostro aqui os aportes que eu faço, os dividendos que eu recebo e as estratégias que eu tenho usado. Então, se você, assim como eu, gosta de fundos imobiliários e ações, já se inscreva aí no canal. Para entendermos, pessoal, como é que o VGHF11 ele investe, como é que ele funciona, vamos aqui para o relatório gerencial dele. Primeiramente, eu vou ler essa primeira parte aqui do comentário do gestor que diz o seguinte: o fundo encerrou o mês de setembro de 2022 com 99,0% de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 88 diferentes ativos, num total investido de 673,9 milhões. Então se lembrem desse valor aqui, praticamente 674 milhões estão investidos. Depois vocês podem ler aqui com mais calma o restante do relatório gerencial. É muito fácil de ler, não tem dificuldade nenhuma. Ele fala aqui de uma maneira muito fácil de se entender. Agora vamos aqui saber em que tipo de ativos o VGHF11 ele investe. Primeiramente, ele investe em CRIs. Mas Lucas, o que é CRIs? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link aqui, desse site, onde ele explica detalhadamente o que é CRIs e como é que ele funciona. Você vai conseguir assim entender de uma maneira simples que tipo de investimento é esse. Voltando aqui para o relatório gerencial, no total aqui o VGHF11 ele investe em 31 CRIs diferentes. Eu contei aqui, são 31 CRIs. E a maioria desses CRIs estão indexados a dois índices, que é o CDI e o IPCA. Daqueles 673 milhões que eu falei com vocês lá no início, 415 milhões, quase aqui 416 milhões, estão investidos em CRIs. Isso corresponde a 61,11% de todo o patrimônio do VGHF11 estão investidos em CRIs. Então a maior parte da sua receita vem desse tipo de ativo. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que o VGHF11 também investe em FITICs. Mas o que é FITICs, Lucas, que eu não conheço? Eu vou deixar também um link aqui na descrição desse site aqui, onde ele explica o que é FITICs, como é que ele funciona. Vocês vão conseguir entender também de uma maneira simples o que é esse tipo de investimento. Em FITICs, o VGHF11 ele investe no total aqui de 42 milhões de reais. Isso corresponde a 6,24% de todo o seu patrimônio. E seus FITICs estão indexados aqui ao índice IPCA. Então esse é o segundo tipo de investimento que o VGHF11 ele faz. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que o VGHF11 ele também investe em outros fundos imobiliários. Assim como nós investimos em fundos imobiliários, o VGHF11 também investe em outros fundos imobiliários. É como se ele fosse também um fundo de fundos. Suas maiores posições estão aqui nesse fundo de infraestrutura, onde ele tem aqui 27 milhões investidos. Ele tem também 20 milhões no fundo imobiliário de papel CVBI. Ele tem aqui também 11 milhões no fundo de papel KNP 11 e tem mais outros dois fundos aqui imobiliários também de papel, onde ele tem aproximadamente 10 milhões investido em cada um deles. Ele tem aqui no total de 25 fundos imobiliários na sua carteira. E só em fundos imobiliários ele tem um total aqui de 164 milhões de reais investidos. Isso corresponde a 24,11% de todo o seu patrimônio. Ele também investe em outras ações. Como podemos ver aqui, são 6 ações diferentes do setor de shopping e do setor de propriedades. Ele tem um total investido em ações de 36,5 milhões investidos. Isso corresponde a 5,37% do seu patrimônio. Então, primordialmente, o fundo imobiliário VGHF11 investe em CRIs, ele investe também em outros fundos imobiliários, ele investe em FITICs e ele investe em ações. No relatório gerencial aqui também vocês podem conferir a receita de cada um desses ativos que ele investe aqui, os CRIs, o FITICs, as ações e os fundos imobiliários. Vocês vão ver mês a mês qual é o rendimento de cada um desses ativos que ele tem. Descendo mais um pouquinho aqui, então de maneira resumida, a alocação por ativo do fundo imobiliário VGHF11, 61,1% em CRI
CRIs, 24,1% em fundos imobiliários, 6,2% em FITICs e 5,4% em ações. Então é dessa maneira que o fundo imobiliário VGHF11 ele investe o seu capital. Agora respondendo à pergunta, será que esse valor aqui de R$ 9,28 está no bom preço para se comprar o VGHF11? Algo que devemos notar é o seguinte, nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário VGHF11, seu preço oscilou entre os R$ 9,26 e os R$ 10,54. Então é notável que ele está próximo das suas mínimas. E graficamente nós podemos ver isso. Desde que ele começou aqui no mês de março de 2021 para cá, essa é a época que ele está sendo negociado pelo menor valor. No mês passado ele foi negociado aqui um pouco abaixo. No dia 17/10 ele foi negociado a R$ 9,26 e agora sexta-feira passada ele fechou aqui a R$ 9,28. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver algo interessante do VGHF11, que ele está sendo negociado com desconto. Como é que eu sei isso? Por meio desse indicador aqui chamado P sobre VP, que quer dizer preço dividido pelo seu valor patrimonial. O valor patrimonial, no caso o valor justo por cota do VGHF11, seria R$ 9,34, mas como nós vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 9,28. Então ele está assim com um desconto de 6 centavos. E esse indicador P sobre VP me mostra exatamente isso. Ele está a 0,99. Quer dizer que está com 1% de desconto para o seu preço justo. Sempre que esse indicador estiver de 0,99 para baixo, quer dizer que o fundo imobiliário está com desconto. Se ele tiver de 1,01 para cima, quer dizer que ele está sendo negociado num valor mais caro do que o seu preço justo. Se ele tiver a 1, quer dizer que ele está sendo negociado no seu preço justo. O fundo imobiliário VGHF11, apesar de ser um fundo que tem menos de 2 anos de existência, ele tem um alto número de cotistas. Ele já tem aqui 174 mil cotistas. Com respeito aos seus rendimentos, nesses últimos 2 meses, no mês de novembro e no mês de outubro, ele pagou aqui 9 centavos. Ele vinha pagando um pouco mais, como nós podemos ver aqui, pagava 12 centavos, 13 centavos, 14, já chegou a pagar aqui até 16 centavos, porém ele diminuiu. Essa diminuição dos seus proventos foi impactada pela diminuição do índice IPCA. Como nós vimos lá no relatório gerencial, a maioria dos seus CRIs, suas FITICs, estão indexadas a esse índice. Então, quando esse índice ele fica negativo em algum mês, automaticamente seus rendimentos também vão diminuir. E foi exatamente isso que aconteceu com o VGHF11. Então, pessoal, eu queria falar aqui de uma maneira bem resumida do VGHF11. Eu acho ele um fundo bastante interessante. Como nós vimos aqui, ele está sim no bom preço para se comprar. Ele está sendo negociado aqui com um pequeno desconto, né? Isso não quer dizer que você tenha que comprar. Essa é uma decisão pessoal. Como eu sempre falo, estude mais sobre o fundo. Importante também, como eu falei aqui, leia o relatório gerencial. Veja o que o gestor do fundo está fazendo, como ele está movimentando a carteira, em que tipo de ativos que ele está investindo, que assim você vai conseguir entender melhor se realmente vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. No meu ponto de vista, vale sim a pena. Eu mesmo tenho 100 cotas dele, vou continuar investindo nele. Creio eu que ele é um fundo que ainda me trará muita alegria. Essa queda aqui que ele está tendo nos últimos dias, para mim, são oportunidades de poder comprar em um valor bem melhor do que eu comprei anteriormente. Às vezes muitas pessoas ficam com medo pelo fato dele estar caindo, mas isso não é motivo para desistir desse fundo, né? Nós não podemos ter aquela visão de comprar numa semana um fundo imobiliário e no outro só porque caiu vender. Temos que carregar o fundo por longo prazo, temos que pensar como um investidor para longo prazo, devemos carregar esse fundo por muito tempo. Se é um bom fundo imobiliário. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, espero aí que vocês tenham gostado. Expliquei um pouquinho aqui sobre o VGHF11 de uma maneira bem resumida, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário, comente se você tem o VGHF11 também na sua carteira. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.